Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar as demais pessoas que aqui estão. Secretária Selma, ex-vereadora e presidente dessa casa. Secretário Rodrigo Marcon, servidores municipais, servidores da casa. Imprensa, o Leandro, que está aqui, que é nosso convidado hoje. Com a proteção de Deus, sob minha presidência, vereador Dirley Dama Cordeiro, às 18h30 do dia 31 de maio de 2021, no plenário Darcy Sobreira Socol, declara aberta a primeira sessão especial de 2021 da Câmara de Vereadores de Serafina Correia. E registro a presença dos seguintes vereadores: Daniel Morandi, Dirley Dama Cordeiro, Eleandro Timóteo Moreschi, Francisco Bernardo Mesomo, Gilmar Faco, Jairo Vidimar, José Carlos Bettinardi, Lídio Francisco Oldoni, Morgana de Fátima Tecchio. Convido a compor a mesa principal o engenheiro agrônomo Leandro Ebert, chefe do Escritório Municipal em Matéria RS Ascar. Dando início aos trabalhos, explico que a presente sessão tem como objetivo a apresentação do relatório das atividades de assistência técnica e extensão rural e social, ATERRES 2020, e o Plano Operativo de ATERRES 2021, referente aos serviços de ATERRES prestado pela Emater RS Ascar no município de Serafina Correia. Após a apresentação do senhor Leandro, os microfones estarão abertos aos vereadores para perguntas e respostas, sempre limitadas ao assunto da sessão especial. Passamos, nesse momento, a ouvir a apresentação do engenheiro agrônomo Leandro Ebert. Cumprimento também as pessoas que estão nos prestigiando de casa e convido os vereadores que, se quiserem ficar à vontade no plenário, vai ficar melhor de assistir, fique à vontade, como quiserem. Obrigado. Leandro, a palavra é tua. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite o nosso presidente, Dirley Dama Cordeiro, em nome dele todos os vereadores presentes. Também saúdo aqui o nosso secretário Rodrigo Marcon, em nome dele os demais secretários que estão e que não estão presentes. Nós temos um contrato com a Prefeitura de Serafina Correia e atuamos junto das secretarias, de várias secretarias, uma delas é a Secretaria da Agricultura. A apresentação de hoje, nós solicitamos faz algum tempo. No ano 2019, nós fizemos uma apresentação para os vereadores. Ao final do ano, é praxe, está no contrato da Emater fazer a apresentação para entidades do município do relatório de atividades e também discutir o planejamento todos os anos. O planejamento ele é construído a partir das demandas municipais, em conjunto com as ações que a Emater executa e com a sua missão. Esse ano nós esperamos justamente mudar a legislatura, já que assumiram novos vereadores, para a gente poder fazer essa conversa. Então, com a pandemia, isso acabou atrasando um pouco, mas eu agradeço já de antemão ao aceito do convite de nos receber aqui. A gente considera importante esse diálogo, como nós estamos propondo aqui um diálogo com os vereadores para construir. A apresentação ela está dividida em duas partes. A primeira parte eu tenho o relatório de atividades do ano 2020. 2020 foi um ano esquisito, eu diria, diferente, porque nós tínhamos um planejamento e quando vem a pandemia alterou tudo. E nós temos o planejamento 2021. Esse planejamento 2021 ele já está sendo executado. Nós estamos terminando o mês de maio, isso dá 42% do ano. Então, esse planejamento que eu vou apresentar ele já está sendo executado, mas nós estamos sempre abertos a fazer adaptações ao planejamento, incluir propostas, alterar, conforme as coisas acontecem, como foi 2020, como eu falei, do improviso. Então, eu vou iniciar fazendo o relatório 2020, que ainda não foi apresentado, mas eu acho que é importante nós apresentarmos aqui, que dá uma noção do que nós temos até aqui. Primeiro, eu coloquei ali as diretrizes institucionais da Emater, eu não vou ler tudo, obviamente,
Mas eu só quero destacar que nós falamos aqui em ATERS, a missão da Emater é a promoção do desenvolvimento rural sustentável do Rio Grande do Sul, através da prestação de serviços de assistência técnica, extensão rural e social, classificação e certificação em benefício da sociedade do Rio Grande do Sul. Nós extrapolamos essa missão aqui para a Serafina Correia, nós não atuamos na classificação e certificação, nós como escritório municipal, e a nossa missão é promover o desenvolvimento rural sustentável através da prestação de serviços de assistência técnica, extensão rural e social em Serafina Correia. Nossa missão é promover o desenvolvimento rural sustentável de Serafina Correia. Nós, como escritório municipal. Nós atuamos naquelas 3 diretrizes estratégicas que estão ali: o desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, recursos naturais, e o desenvolvimento social e humano. A Emater ela é a entidade oficial do Estado do Rio Grande do Sul de assistência técnica e extensão rural e social. Nós fazemos extensão rural e social, nós somos uma entidade beneficente de assistência social. Estamos presentes, por sermos a entidade oficial, nós estamos nos 497 municípios do Rio Grande do Sul, com toda uma estrutura e com uma capilaridade, tendo escritórios em todos os municípios, como nós temos aqui um escritório atuando em Serafina. E isso é uma coisa que eu gostaria de destacar, né? Eu estou em Serafina desde o início de 2019, vai fazer 2 anos e meio que eu estou atuando aqui, tenho 7 anos de Emater, mas a Emater tem 52 anos e meio no município de Serafina Correia. Aqui tem uma notícia de quando foi firmado o convênio para trazer a ASCAR, a Emater e a ASCAR atuam em conjunto, para o município de Serafina Correia, que está na ata lá no dia 6 de dezembro de 1966. Então, são 52, estamos caminhando para os 53 anos agora, em dezembro. E isso através de uma parceria com o poder público municipal. Nós somos uma entidade vinculada ao governo do Estado, temos um contrato com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e temos um contrato com a Prefeitura para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural. Esse contrato, antes era modalidade de convênio, foi alterado para contrato, isso foi uma vitória da nossa instituição, juridicamente falando. E esse contrato, ele tem, nós somos contratados para prestar esses serviços, tem uma contrapartida, uma cota que é paga pelo município para isso, além da infraestrutura o escritório, fornecimento de água, luz, aqui nós temos internet também. Isso o município nos dá as condições para executar. A nossa equipe, nós somos em 3 profissionais, 3 extensionistas rurais, é a nossa atuação, nosso cargo. O Eliezer Kosiuk, que é engenheiro agrônomo, especialista em desenvolvimento rural, agricultura familiar e especialista em proteção de plantas. Eu sou engenheiro agrônomo, especialista em nutrição e alimentação de ruminantes, Leandro Correia Ebert. E a Sandra Elisa Mantesi, que é extensionista da área social, pedagoga, especialista em psicopedagogia. Nós somos os 3 extensionistas, nós não temos assistente administrativo, né? Nós somos todos para atuação na promoção do desenvolvimento rural. A nossa sede é lá na entrada, nós temos uma área de 18 metros quadrados, pequena, na rua Ipiranga, 2124. Essa é uma demanda que nós solicitamos há algum tempo ao município, que é uma sede com melhores condições para atendimento ao público, especialmente, e para a realização de atividades que requerem um pouco mais de privacidade. O município entendeu, desde sempre, a nossa demanda e está tentando proporcionar, né, atender esse nosso pedido. Desde o início da pandemia, ficou um pouco atrasado e a gente entende, né, que as coisas não estão andando como a gente gostaria. Nós temos uma frota de 3 veículos, temos um Gol 1997, um Uno e um Mobi 2018.
Com a minha chegada aqui, eu solicitei 3 veículos, né, tinham os MOBs a serem recebidos, um foi destinado a nós. Eu solicitei para a Emater, assumindo aqui o escritório, nós ficarmos com os 3. Por quê? Porque nós somos 3 extensionistas. E nós entendemos que a atuação do extensionista, nós temos que estar indo até as comunidades, indo até as propriedades rurais, promovendo reuniões. E com 3 profissionais e 2 veículos, um ia sempre estar preso, né, no escritório, esperando liberar um carro. Nós tivemos uma reunião do Conselho, o Comapesc, Conselho Municipal da Agricultura, e conversamos sobre isso porque isso traz um problema, né, que como nós não temos assistente administrativo para atendimento, acontece de, às vezes, as pessoas nos procurarem e não ter alguém no escritório naquele momento para atender. Se o Leandro foi numa propriedade, o Eliezer foi em outra, a Sandra está numa reunião com os grupos de clubes de mães, por exemplo, né, não vai ter ninguém lá para atender. A forma que foi organizado isso foi, a gente deixa o telefone com o pessoal da Secretaria da Agricultura, anota recado, e a gente pede sempre para o pessoal agendar conosco. Liga, manda um WhatsApp, que quando agendou, a gente está lá para atender. O ideal era nós termos um profissional, assistente administrativo, solicitamos ao município também essa demanda, para que possa fazer o atendimento sem comprometer que um extensionista deixe de ir a campo para ficar lá no escritório para atender, né, telefonemas e demandas esporádicas que chegam. Então, essas são algumas demandas que a gente tem, né, que a gente vai organizando. Isso também o município já entendeu, tá? E com a pandemia, o ano passado, muita coisa está sendo feita à distância, então isso ficou guardado para quando a situação normalizar, mas isso está bem encaminhado no meu entendimento. Expliquei um pouco da Emater. Tem um detalhe a mais que eu quero falar aqui, que nós somos em 3 profissionais aqui no município, mas a instituição Emater, ela dá todo um suporte. Nós estamos dentro do regional, que é Caxias do Sul, que compreende 49 municípios, tem 49 escritórios municipais. Nós temos uma estrutura regional que nos dá suporte, nós temos assistentes técnicos em cada área que a gente atua, nós temos alguém que responde tecnicamente, que nos dá suporte, que nos orienta, lotados no escritório regional em Caxias do Sul. E nós temos uma estrutura central em Porto Alegre também, que coordena os programas e que também dá todo o posicionamento e o norte para a atuação institucional. Então, o nosso planejamento ele tem 2 vias, né? As questões que vêm institucionais da Emater e o levantamento de demandas em loco aqui do município, pela nossa equipe, articulando com os parceiros, como a gente está propondo aqui hoje. Falando sobre a nossa realidade aqui do município, o último censo foi 2010, mas a população estimada 2020 do IBGE já dá quase 17.800 habitantes. E se nós olharmos a demografia, nós vamos ter apenas 15% da população rural. A gente considera isso pouco, isso é um fenômeno que está acontecendo, né? Se nós olharmos dados de outros municípios do IBGE, municípios pequenos estão com essa tendência de urbanização, né? É um êxodo rural, né? As pessoas saindo do meio rural e migrando para o meio urbano. Entretanto, se nós olharmos as receitas municipais de Serafina Correia, dados da Secretaria da Fazenda, o secretário levantou para nós, 29% das receitas vêm da produção primária agropecuária. Se nós juntarmos ao setor agroindustrial, vai a 50% com a transformação. Então, vejam que, apesar de uma população minoritária no meio rural, as receitas do município são fortemente impactadas pelo setor agrícola, pela produção de alimentos, pela produção agropecuária. Serafina tem uma agricultura forte, uma agricultura pujante, e isso nos chama muita atenção, porque, como engenheiro agrônomo e como Emater, nós enxergamos um potencial muito grande aqui, que pode ser incentivado e pode ser explorado, e nós, tecnicamente, estamos propondo, né, fazer isso. Se nós analisar como é que é o perfil da agricultura de Serafina,
nós temos... Deixa eu trazer um pouquinho mais perto aqui. Nós temos a estrutura fundiária caracterizada por pequenas propriedades. Se nós olhar ali, são raras as propriedades acima de 50 hectares. E nós temos 93% de agricultura familiar. A agricultura familiar é caracterizada por pequenas propriedades, com mão de obra familiar, a mão de obra predominante familiar, que reside no meio rural ou próximo. Então, nós somos um município com pequenas propriedades, com agricultura familiar, com uma produção agropecuária que impacta fortemente as receitas do município. Nessa população estimada ali de 2.000 habitantes, com base nos dados do IBGE lá, nós temos 473 estabelecimentos rurais, 13.400 hectares, e a média por estabelecimento dá 28,35 hectares. Um detalhe ali que nós colocamos, não necessariamente é mérito nosso, não é isso que eu quero dizer aqui. Eu quero dizer que cerca de 65% dos estabelecimentos rurais declararam receber assistência técnica. E, de outras entidades, de consultores, de cooperativa, enfim, né? E o interessante disso é que, tendo assistência técnica, nós temos todo esse potencial que a gente tem de geração de renda. Com essa contextualização sobre a Emater e sobre o setor agropecuário em Serafina, eu vou colocar agora como é que foram as nossas ações no ano 2020, dentro desse cenário todo que eu falei. Nós definimos, todos os anos, 5 prioridades. Todos os anos a gente revê, analisa e planeja uma série de atividades, mas 5 a gente prioriza para ser nossos carro-chefes. Tanto da área social, que a Sandra Mantese, extensionista social, coordena, quanto da área econômica, que eu ou o Eliezer, que somos engenheiros agrônomos, coordenamos. Eu, como chefe do escritório, eu respondo administrativamente, né? Mas, tecnicamente, nós somos em 2 engenheiros e uma extensionista social. Então, das nossas prioridades, a bovinocultura de leite eu diria, a primeira prioridade da área econômica, porque nós temos 210 famílias que comercializam leite no município. É uma atividade que, se nós olharmos em participação, a atividade que mais é explorada é a produção de grãos, milho e soja. Mas, se nós olharmos as atividades prioritárias na propriedade, o leite vai ser a atividade mais importante. Por quê? Porque o cara que produz leite, ele produz milho, provavelmente produz um pouco de soja, se tiver área. Se o cara tem um chiqueirão, ele planta alguma coisa de grãos. Mas a atividade prioritária pode até ser os grãos, mas geralmente a gente vê, não é a maioria das propriedades que tem os grãos como atividade prioritária. O leite é a atividade que mais envolve famílias com atividade prioritária. Nós somos uma bacia leiteira forte, importante, temos um mercado, um setor produtivo e produtores com know-how, um histórico, né? Nós temos a cooperativa, então é um município que tem carrega toda essa trajetória. A segurança e soberania alimentar é uma prioridade da área social, que nós todos, como equipe, também atuamos, tudo nós todos atuamos, né? Eu falo do ponto de vista da coordenação. Depois eu vou exemplificar no que a gente trabalha nisso. Os solos era uma prioridade em 2020, a educação e promoção da saúde e a agroindústria. Agroindústria, solos, por que solos é prioridade? Porque tem todos os, exceto se tiver algum produtor com cultivo hidropônico, todos os demais têm solo, né, produzindo solo. E a agroindústria, não, a agroindústria tem poucas famílias que estão envolvidas na agroindústria, não é muito fácil realmente, mas a gente coloca como prioridade porque a gente incentiva, a gente dedica tempo, a gente incentiva a agroindustrialização, e depois eu vou mostrar como que a gente está avançando nisso. Então, vou apresentar aqui os destaques. Dentro dessas prioridades, nós temos alguns destaques do ano 2020, conforme as coisas aconteceram, a gente executou. O primeiro dele é um destaque que eu não gostaria de destacar. É um destaque que eu acredito que ninguém gostaria, né? Que 2020 foi um ano de seca, foi um ano bem complicado para a agricultura. Nós iniciamos em dezembro de 2029, já com seca, novembro,
Isso se alastrou até o final da safra, nós tivemos grandes perdas no município. Nós fizemos, no total, em Serafina, 180 laudos, 180 perícias e laudos de Proagro, para acesso ao Proagro. No município, tivemos suporte também de colegas de outros municípios, a Emater trouxe suporte para nós em alguns momentos. E também nós fomos responsáveis pela elaboração de estimativa de perdas municipal, né, para o decreto de situação de emergência com a Defesa Civil. Nós fomos acionados e atendemos e nos dedicamos ali, eu diria, até o final da safra de soja, nós nos envolvemos bastante nisso, é um trabalho bastante burocrático, que a gente não gostaria de destacar, mas, sendo necessário, a gente precisa prestar esse serviço para não deixar o agricultor sem o acesso, né, a um direito que o agricultor tem. Então, nós executamos essa política pública para dar o acesso. O outro destaque, falei até o final da safra de soja, ali, abril, maio, e abril, maio já iniciou a pandemia. Então, no início da pandemia, lá entre março e abril, nós ficamos bastante preocupados com os agricultores que participam do PNAE, do Programa da Alimentação Escolar, e da feira, por causa do escoamento da produção. Então, nós, uma iniciativa que nós somos pioneiros, nós criamos a Feira Online da Agricultura Familiar, num site, o feiraonline.ga, ele está funcionando ainda. Quando a pandemia agrava, ele está lá sempre, né, à disposição. E serviu bastante, né, proporcionou o escoamento da produção desses produtores e o acesso a alimentos da agricultura familiar aos munícipes. É uma iniciativa que repercutiu bastante e que foi muito bem recebida pela comunidade, pela população serafinense, para ter acesso a esses alimentos. Outra ação ali dentro daquela prioridade da segurança e soberania alimentar, nós realizamos um trabalho em parceria com as comunidades, com os clubes de mães, com os grupos de senhoras. A Sandra, né, ela coordena, a extensionista, ela coordena um trabalho de resgate da cultura alimentar tradicional com as comunidades. E esse ano, pela pandemia, essas reuniões, 2020, né, estou apresentando, foram todas canceladas. E algumas ações, como concurso de culinária, troca-troca de sementes, demonstrações de receitas, outras orientações para a produção, para a condução do pomar, da horta, nós adaptamos para uma nova realidade. Então, nós fizemos resgate de receitas, nós fizemos um evento online que foi sobre a culinária do imigrante italiano, com o lançamento do livro de receitas do nosso projeto, com bastante sucesso. O concurso de culinária foi mantido, assim como o troca-troca de sementes, que é para o pessoal cultivar, né, nas suas hortas, sementes crioulas e outras que os produtores mantêm. Esse trabalho foi mantido em 2020, né, com essas estratégias. A agroindústria familiar, como eu falei, é uma atividade que a gente se dedica bastante por cada projeto. Nós somos, como Emater, executoras do Programa Estadual de Agroindústria Familiar, o PEAF, do Governo do Estado. E nós damos todo o assessoramento para a agroindústria familiar, né, o produtor que tem declaração de aptidão ao PRONAF, desde o cadastro no programa, passando pela elaboração de planta, o assessoramento a licenciamento ambiental e a parte de regularização, de formalização e capacitação. Inclusive, essa semana nós estamos terminando um curso, né, 2021, de gestão de agroindústria, que nós temos 3 agroindústrias participantes aqui do município. Um curso ofertado pelo Centro de Treinamento de Agricultores de Fazenda Souza, que também é da Emater e que agora está sendo realizado online. Nós temos, em 2020, 5 novas agroindústrias em processo de estabelecimento, 2 em fase final de construção, ali tem algumas fotos, e nós temos outras 3, tem mais agora, na verdade, mas eu estou apresentando 2020, em fase de projeto. Então, são 2 em funcionamento, 3 em projeto. Tem bastante agroindústrias em andamento, né? No município, é uma coisa que nós incentivamos e que estamos tentando viabilizar que mais agroindústrias
possam se desenvolver no município. O leite, como eu falei, que é uma atividade prioritária, nós, a partir de algumas ações realizadas em 2019, nós mobilizamos entidades do município, articulamos e fizemos diagnósticos pelo município e começamos um trabalho chamado GT Leite, um grupo de trabalho em bovinocultura de leite. Nós convidamos produtores que se aproximaram da gente, que participaram dessas atividades, como o primeiro encontro de bovinocultores de leite, que teve em maio de dia 30 de maio de 2019. A partir disso, nós criamos um grupo para trabalhar e enfrentar aqueles desafios. Que desafios? Desafios de rentabilizar o leite, apesar das variações de preço, e etc. e tal. Então, esse projeto GT Leite, nós temos ferramentas de gestão da propriedade, com um aplicativo, com controle mensal, e ele prevê o acompanhamento técnico de ir na propriedade, dar as recomendações técnicas, a parte da assistência técnica do nosso assistência técnica de extensão rural, mas também prevê as capacitações para que o agricultor se aproprie do conhecimento. Então, a gente faz encontros nas propriedades para capacitar esses produtores, intensivamente, com o objetivo de gerar referências para todo o município. Em 2020, isso foi totalmente prejudicado. Então, nós adaptamos tudo para um ambiente online. Nós fizemos capacitações online, mas que se faziam práticas nas propriedades e, na medida do possível, atendimento individual, sem os encontros coletivos, né, conforme os decretos permitiam, as visitas, sem os encontros. Aqui nós fizemos um encontro de avaliação e aqui um produtor com o resfriador transbordado a partir do resultado das ações. E aqui utilizando o aplicativo de controle mensal. Então, isso tem excelentes resultados. Nós publicamos esses dias. O cenário do leite, os preços recebidos eles subiram, mas o custo do milho, da soja, dos concentrados está bastante elevado. E os produtores que trabalham no GT Leite, analisando os dados em comparação com 2019, eles aumentaram a rentabilidade, mesmo com o cenário de aumento dos custos dos insumos. Os produtores que participam do GT Leite, com as técnicas que a gente está usando, eles aumentaram a rentabilidade das suas propriedades, por hectare, por vaca ordenhada e por litro de leite, mesmo aumentando o custo com concentrados. Isso a partir das técnicas que a gente está usando nesse trabalho. Os solos, que é outra atividade, nós também começamos um trabalho em parceria com a Secretaria da Agricultura, fizemos um dia de campo em 2019, confeccionamos trados para coleta de amostra de solo, organizamos com a Secretaria o recebimento das amostras, o envio ao laboratório, incentivamos ao máximo isso. Tivemos uma resposta, em 2020, 45 produtores receberam orientações e recomendação de adubação, de correção da fertilidade, de adubação. 380 hectares corrigidos em 2020, nós queremos aumentar esse número. E já estamos trabalhando para isso, né? O secretário está ali, a gente está articulando algumas coisas. E também nós começamos um projeto em parceria com a Embrapa Trigo, de otimização do sistema plantio direto. Esse projeto nós buscamos a Embrapa Trigo porque nós identificamos essa demanda a partir dos cultivos dos produtores, algumas técnicas que a Embrapa tem trazido. Aqui são fotos lá da capacitação. Isso nós estamos em desenvolvimento ainda, a primeira etapa já foi concluída. Além dessas atividades que são prioritárias, eu não vou ler todas aqui, mas eu quero listar todas as outras atividades que a gente atende por demanda ou por algum incentivo. A gente atua nessas principais, mas a gente atua em todas essas outras ali. Acesso a políticas públicas, pessoas com deficiência, tem um trabalho com a PAI, agricultura de base ecológica, apicultura, teve curso, artesanato, gestão rural, todas essas ações ali, a gente atua, e algumas que possam aparecer eventualmente, né? Alguma demanda emergencial que apareça, a gente procura atender também. Vem até o 35 aqui, são todas essas atividades. Por isso que a gente precisa priorizar 5, né? Porque senão a gente vai acabar só apagando fogueira, atendendo todas essas demandas, sem construir projetos para algumas. Então, nós escolhemos aquelas 5 estratégicas como prioridade e desenvolvemos aqueles projetos estrategicamente naquelas
ações. Então, em 2020, com essas ações que eu apresentei, com esse planejamento, nós realizamos 183 visitas, apesar da pandemia, quase 3.500 consultas, 55 programas de rádio, 14 reuniões, 3 capacitações, 9 de demonstrações de método, 9 campanhas, 6 dias de campo podem ser pequenos, 2 palestras e 3 seminários ou encontros. Totalizamos 423 famílias atendidas, entre urbanas e rurais. Foi um ano que nós tivemos uma diminuição do número de famílias atendidas e atendemos mais vezes cada família. Tivemos mais atendimentos para as mesmas famílias, porque algumas famílias se adaptaram às novas formas de trabalho virtual, online, e outras não. Aquelas famílias com mais idade, aqueles senhores, a gente teve mais dificuldade de assessorar, até por eles serem grupo de risco, a gente não poder estar indo próximo deles ou realizar reuniões, como a gente tradicionalmente realizava. Então, aqui só algumas notícias para exemplificar. Lá no início de janeiro, eu falei dos Proagros, nós fizemos reunião para organizar os produtores por causa do acesso ao Proagro, esclarecer a legislação, etc. Merenda escolar, articulando com aqueles produtores, qualificação para a produção de vinho colonial nas propriedades. Aqui, já no início da pandemia, capacitação dos produtores de leite. A feira online nós lançamos, capacitação online para agricultoras dos grupos das comunidades do interior. Campanhas, algumas campanhas que a gente realiza em parceria com o público, com assistência social, com outras entidades. Encontros do GT Leite. Nós incluímos o artesanato, a Associação Amigos do Artesanato Linha 11 também na nossa feira online. Capacitamos os grupos comunitários, as líderes dos grupos comunitários em algumas ações. A Semana da Alimentação, a gente teve programação com o lançamento do livro, etc. Concurso de receitas em Serafina Correia, que é tradicional, realizado no interior, foi realizado à distância, com as mulheres preparando e o julgamento. Aqui um destaque para as feiras, um destaque nacional, aqui dando destaque para a Serafina Correia, pela iniciativa que foi rápida, depois teve outra. Hoje nós temos, a Emater tem no estado a FEVAF, que é a Feira Virtual da Agricultura Familiar. Nós aqui fomos rápidos e saímos. Em novembro, lá um destaque para o uso do aplicativo, que nós já tínhamos antes da pandemia, e com a pandemia isso ganhou força. Capacitação, nós fomos um dos promotores da Semana Online do Leite da Serra Gaúcha, uma semana de programação para produtores de leite para capacitação, e o projeto de otimização do sistema plantio direto, em parceria com a Embrapa Trigo. Eu quero destacar aqui que, ao final do ano, antes de apresentar, essa apresentação nós apresentamos para o Conselho de Agricultura, entregamos o relatório para os conselhos, para o Poder Executivo, apresentamos para a Prefeitura, e, antes disso, nós fizemos uma avaliação do público, do nosso público. Os que recebem a assistência técnica, a extensão rural da Emater. E nós fizemos essa pergunta, que dá esse indicador, o NPS, que divide entre promotores, passivos e detratores. E é uma escala de menos 100 a mais 100, não é uma nota de 0 a 10 ou de 0 a 100, não é uma conta, uma média aritmética, mas ela nos diz que acima de 75, nós estamos numa zona de excelência. Nós temos mais gente que é promotora da empresa, da instituição, do produto, do que detratores ou neutros. Então, nós temos quem está nessa zona tem um grande número de promotores, de pessoas engajadas pelo produto. No nosso caso, aqui está aqui, o nosso índice foi 81. Então, quando a gente faz esse tipo de pesquisa, a gente fica sem saber qual vai ser a resposta, mas considerando ainda que foi um ano bastante complicado, nós tivemos uma resposta do público muito positiva, nos colocando na zona de excelência, ali no indicador, no NPS, que é um indicador mundialmente utilizado para avaliação de engajamento, não é nem satisfação, engajamento de clientes. Nós chegamos num índice de excelência. Antes de encerrar, eu quero destacar aqui só algumas considerações finais que estão no relatório, que eu vou entregar depois para o presidente e vou disponibilizar a todos os vereadores. É curto, então eu vou ler.
A extensão rural oficial executada pela Emater está presente há 52 anos em Serafina Correia. Durante todos esses anos, sempre esteve promovendo o desenvolvimento rural do município. Nesses últimos anos, com as transformações ocorrendo na sociedade, com maior fluxo de informações e acesso a tecnologias, a instituição tem buscado e ofertado novas metodologias para atuar junto ao público no município. Neste ano de 2020, com a pandemia de Covid, a Emater assumiu também um papel de agente de informação no campo, levando orientações oficiais e suporte às famílias no enfrentamento ao Covid. Diante desse novo cenário, a equipe municipal de Serafina Correia se reinventou para adaptar e dar continuidade às ações que vinham sendo desenvolvidas e foram planejadas, mas também inovou no uso de novas ferramentas e estratégias com o público para a realização do melhor trabalho possível diante da realidade. As ações coletivas ou individuais passaram a ser feitas de forma virtual, o que foi amplamente explorado pela equipe municipal na realização de capacitações, encontros, reuniões, atendimentos à distância e geração de materiais informativos e orientativos. Assim que os decretos municipal e estadual permitiram, atividades presenciais voltaram a ser realizadas seguindo os protocolos estabelecidos, desde consultas técnicas a visitas e reuniões com o público controlado. Com ações como essas em todas as atividades planejadas, as ações puderam ser continuadas no ano 2020. Com essas novas metodologias, entretanto, parte do público habituado às estratégias mais tradicionais de visitas e de reuniões enfrentou dificuldades em se adaptar e adotar os novos métodos, mas, ao mesmo tempo, o trabalho com jovens e outros públicos mais adeptos ao uso de novas tecnologias ganhou impulso e se fortaleceu, abrindo um novo leque de atuação para a instituição nesses novos tempos. A leitura da realidade local, das transformações que vêm ocorrendo e o constante diálogo com lideranças, entidades parceiras e com o próprio público, além do olhar extensionista dessa realidade, permitem a resiliência do trabalho de ATERS, de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social no município, e o constante aperfeiçoamento e revisão das ações para buscar melhores resultados e satisfação do público assistido. Essa satisfação ou engajamento pode ser mensurada com a pesquisa feita com parceiros, lideranças e assistidos entre 5 e 16 de outubro de 2020, onde o nosso índice NPS, o Net Promotion Score, alcançado foi de 81 pontos. Esse índice coloca a instituição no município numa zona de excelência, ou seja, um público altamente engajado com a nossa estratégia e a nossa atuação. Nesse contexto, registra-se o esforço e renova-se o comprometimento da Emater em cumprir a nossa missão de promover o desenvolvimento rural sustentável através da promoção de serviços de assistência técnica, extensão rural e social. E eu destaco aqui que a atuação de forma proativa, numa ótica da Emater como um agente de desenvolvimento do município. Como eu falei, não atendendo demandas que chegam, mas propondo, né, como agente de desenvolvimento. Vou tomar um gole de água só antes de começar a próxima parte. Com a apresentação do 2020, agora fica mais fácil de nós andarmos na sequência do planejamento para 2021. O que mudou para 2021 com relação às prioridades? Nós mudamos, nós incluímos a soja como uma atividade prioritária. Com ela vem milho, vem os outros grãos que os produtores têm. Por que nós tiramos os solos e colocamos a soja? Por entender que os produtores de soja, a gente tem um trabalho, já tinha um trabalho em parceria com eles, alguns projetos, e nós entendíamos que precisamos intensificar, né? E agora, com os preços da soja e tal, ela ganhou realmente importância. No demais, continua o mesmo. No leite, nós temos uma novidade, que nós atualizamos e lançamos um aplicativo, o GT Leite, agora todo pronto. Antes ele era mais manual, eu diria. E com isso nós lançamos esse aplicativo disponibilizando para todos os produtores de leite de Serafina Correia que queiram utilizar
Qualquer produtor de Serafina Correia pode entrar em contato conosco que a gente disponibiliza o aplicativo. Para isso, a gente faz capacitações, nós fizemos uma já e tem alguns novos usuários. Isso é disponível gratuitamente com a nossa assistência técnica, exclusivo de Serafina Correia. A Emater está desenvolvendo em nível estadual, mas em Serafina Correia a gente já tem essa proposta. Nós também começamos em janeiro o projeto chamado Elite a Pasto. Esse projeto também repercutiu bastante e também está dando resultados. A partir daquele trabalho do GT Leite, nós identificamos que nós temos um potencial gigantesco em utilizar melhor as nossas pastagens para viabilizar essas pequenas propriedades de produtoras de leite. Para isso, nós pegamos 12 propriedades como unidades de referência ou unidades de acompanhamento, que nós chamamos de elite a pasto, porque elas vão ser uma elite, elas vão ser todas pioneiras na adoção de tecnologias para gerar para o entorno todo, com acompanhamento mais individual, mais próximo, que a gente está propondo para alguns produtores que se utilizam de pastagem. São 12 famílias, esse projeto está em andamento. Com a pandemia também nós criamos o projeto Conversa com o Extensionista, que vai ao ar todas as quartas-feiras, estou decorando já, no Facebook da Prefeitura, em que a gente entrevista, conversa com profissionais, com pessoas de referência, personalidades, especialmente do mundo do leite, que para discutir aqui para os nossos produtores terem acesso a esses conteúdos, né? A gente não pode trazer esse pessoal para palestrar, para fazer capacitações aqui no município, nós estamos fazendo isso à distância. Isso vai ao ar todas as quartas no Facebook da Prefeitura e todas as sextas-feiras na Rádio Rosário para os nossos produtores. Na soja, que entrou como prioridade, nós temos 2 linhas de atuação. Já. Uma dentro dos solos, que a gente trabalha a parte de adubação, de manejo da adubação para a cultura da soja e dos outros grãos, e aquele projeto do plantio direto com a Embrapa. Então, dentro dos solos, nós temos essas 2 linhas de atuação. Dentro dos solos, temos essas 2 linhas de atuação, e temos o trabalho com MIP, com manejo integrado de pragas, que nós também somos referência, nós temos um grupo com 15 produtores, trabalho que começou lá com uma unidade de referência, acompanhada pela Emater, foi crescendo, ganhou corpo, hoje nós temos 15 produtores, e os resultados nós vamos divulgar em breve. Nós também estamos incentivando ações como essas, a irrigação, a gente tem alguns projetos de irrigação implantados, ou em implantação, ou sendo desenvolvidos, a Seca nos ensinou a pensar um pouco mais nisso antes, e a armazenagem de grão nas propriedades. Essa aqui é uma unidade pioneira também. A Emater tem um modelo de silo construído em alvenaria. Esse daqui é um modelo pré-moldado, que também foi pioneiro no estado. Já tem outros, esse foi o primeiro a ser construído com esse modelo pré-moldado. E nós estamos fazendo novos projetos para armazenagem de grãos na propriedade rural, na pequena propriedade. E um destaque que, como eu falei, nós tivemos dificuldade com alguns públicos com a pandemia e nos aproximamos de outro. O pessoal de mais idade e tal teve dificuldade, mas nós nos aproximamos dos jovens. E, a partir da leitura que a gente fez nos projetos do leite, do MIP Soja, a gente identificou que esse trabalho ele era necessário. Nós temos um público de jovens rurais no município que está desmotivado com a agricultura. Eles estão procurando emprego no meio urbano, procurando qualquer coisa para fazer. Tem alguns, sim, motivados e querendo permanecer no campo. Então, nós fomos atrás de todos esses jovens, criamos o projeto Jovens do Agro, a Prefeitura Municipal logo comprou a ideia, foi parceira, e nós temos, nessa quarta-feira, agora, dia 2, uma live que vai ter o lançamento do projeto Jovens do Agro. Olá, eu também faço parte do agro. Estou aqui para convidar você, jovem do agro ou demais, para participar da live do dia 2/6. a partir das 13h30, Da live Jovem do Agro no Facebook da Prefeitura Municipal. o Jovem no Agro. Participe! Uma promoção da Emater e da Prefeitura Municipal.
Esse é um projeto que a gente iniciou, né, já está em andamento. A gente vai fazer o lançamento dele na quarta-feira agora. A gente vai fazer o lançamento dele na quarta-feira agora, com transmissão. Nós queríamos fazer presencial também, um encontro, não vai ser possível. Então, nós vamos lançar o projeto e vamos apresentar os primeiros resultados desse trabalho. A gente fez um mapeamento da juventude rural no interior do município e fizemos um diagnóstico das percepções e expectativas dos jovens no agro. E eles nos contaram, eles nos disseram, nós levantamos informações muito interessantes aqui para nós pensar o nosso município de Serafina Correia no médio e longo prazo, porque em 10 anos essa juventude vai ser a força de trabalho principal, né, das propriedades. São jovens de 14 a 24 anos. Então, já de antemão convido a todos aqui para acompanhar essa ação. E também apresentaremos alguns cases, oportunidades e alguns cases de sucesso no município. Novamente, aqui, ações, nós temos 35 em 2021, planejadas, com aquelas 5 prioridades. As ações que eu não destaquei aqui, porque vão ser continuadas, né? Eu apresentei algumas mudanças, e aquilo que eu apresentei em 2020, a gente está continuando com essas mudanças que eu coloquei ali, que nós estamos incentivando a mais, e projetos novos. Eu vou deixar uma pergunta aqui, que não precisa ser respondida agora, porque o objetivo de nós virmos até a Câmara foi estreitar um pouco os nossos laços. Tá? Nós somos uma instituição que tem um corpo técnico muito qualificado. Não falo de mim, né? Estou falando ou do Eliezer ou da Sandra, eu falo da instituição, porque do que eu não tiver domínio, a Emater ela tem um suporte muito forte. Então, nós temos um corpo técnico para assessorar, para discutir tecnicamente muitas questões. Faz parte do nosso rol de ações o assessoramento, a articulação de políticas públicas. Então, nós não somos políticos, nós somos técnicos, nós não atuamos politicamente, mas nós podemos assessorar na articulação de políticas públicas. Então, o que eu gostaria de deixar aqui é essa mensagem de que nós estamos não só à disposição lá no escritório municipal para discutir, mas nós estamos propondo aos parceiros, inclusive a Câmara de Vereadores, que a fazer esse trabalho, a conversar conosco. Nós temos essa leitura do município, nós estamos no interior conversando com os produtores e nós ouvimos as demandas e tratamos com eles, faz parte do nosso trabalho isso todos os dias. Então, nós queremos ser parceiros em ações voltadas ao meio rural no município. Então, vocês podem nos chamar, eu vou falar pela minha equipe aqui, o Eliezer e a Sandra, tem coisas que cada um de nós é responsável. Vocês podem nos contactar e nos chamar para discutir as questões da área social, da área agronômica, que nós temos interesse em fazer isso. Por isso, a pergunta se o planejamento que a gente está executando, ele está de acordo com as expectativas e necessidades da comunidade serafinense. Isso não está fechado, a gente vai adaptando o planejamento. Então, tendo sugestões, querendo discutir algumas coisas, a gente está aberto a discutir e até a propor, como nós iniciamos esse projeto da Juventude Rural, a partir de uma mudança de leitura de cenário. Só quero também fazer um destaque aqui do documento do planejamento. Não vou ler ele todo agora, porque eu já falei, mas eu destaco que o nosso planejamento ele propõe que a Emater seja proativa como agente de desenvolvimento e nós propomos uma assistência técnica focada nas principais atividades da matriz de produção agropecuária do município. Por isso que essas atividades ali são as prioritárias. Com isso, as nossas ações são voltadas à busca de melhoria da qualidade de vida, com melhoria da renda familiar, o que gera melhoria da economia local e das condições de vida para diminuir o êxodo rural. Nós falamos lá no início da concentração de pessoas no ambiente urbano. Nós queremos diminuir o êxodo rural, mantendo as famílias no campo, buscando consolidar a sucessão familiar,
além de produzir alimentos seguros com qualidade para a população. As prioridades foram definidas estrategicamente para atender esses objetivos. O leite, nós temos uma aptidão do município à atividade e temos uma possibilidade de melhoria muito grande, por isso que ele se torna uma prioridade. Nós temos um potencial gigantesco que, ao nosso ver, não está sendo explorado todo o seu potencial. Nós estamos explorando uma parte dele, mas não todo. Nós podemos trabalhar para isso. Segurança e soberania alimentar, nós temos um trabalho consolidado, que vem apresentando resultados anos após anos e um avanço com o público significativo. A soja, ela passou a ser prioridade, nós estamos intensificando o trabalho com a soja, que vem ganhando importância com o passar do tempo. É um trabalho que já existe e que está ganhando importância. E eu tenho uma parte aqui só da soja. Ao mesmo tempo que a gente está incentivando a melhoria da soja, a gente incentiva com o pé atrás. Porque a soja é uma atividade que é uma pegadinha, porque ela é uma atividade voltada a quem tem escala. Então, se a gente fortalece Serafina como uma matriz produtiva de soja, nós vamos incentivar a concentração de terras e a migração de pessoas para o ambiente urbano. Por quê? Porque eu sou natural de Cruz Alta, uma região de soja, propriedades pequenas lá. Com o tempo, os grandes produtores de soja foram adquirindo as terras e foi acontecendo esse processo. Nós estamos vivendo esse processo aqui. A soja, quem tem mais escala, quem planta 50 hectares, planta 200. Quem planta 200, planta 500, planta 1.000. E aí, nossos pequenos produtores de 8, de 10, de 15 hectares de área útil, a soja não vai ser uma atividade que gera renda e que mantém a família no campo. O que vai ser? O leite, a suinocultura, a avicultura, a agroindústria, a fruticultura, a olericultura, atividades que agregam mais valor por área. O que eu estou dizendo aqui é que nós não vamos fechar os olhos para quem tem a soja como atividade econômica importante, porque em alguns casos ela é, sim, e nós estamos colocando ela como prioridade, mas nós precisamos pensar nessas atividades para os pequenos produtores, para manter, por isso que nós mantemos o leite como uma atividade importante. Nós entendemos que é mais fácil adequar o leite, tornar o leite atrativo para essas pequenas propriedades, do que trazer novas cadeias de produção para o município, que a gente não tenha um know-how, não tenha um corpo técnico, uma infraestrutura no município. Na promoção da saúde, nós temos um trabalho com os grupos assistidos, também continuado, que vem refletindo na melhoria da qualidade de vida dos participantes. E as agroindústrias é uma alternativa viável que nós enxergamos, que pode consolidar cadeias curtas em Serafina Corrêa. Nós falamos da feira ali, nós queremos incentivar as cadeias curtas, a agroindustrialização aqui no município, para o consumo aqui no município. Por isso que a agroindústria ela é interessante por toda a cadeia, não só do ponto de vista do produtor, mas do município como um todo. E são 35 ações que ficaram planejadas, né? Dentro desse contexto. Então, com a nossa atuação nesses principais pontos, nós pretendemos fomentar o desenvolvimento rural, mantendo as famílias no campo, com qualidade de vida. Nós queremos oportunizar aos jovens formas de obter renda e qualidade de vida, para tornar o campo mais atrativo, além de aumentar a produção bruta, a receita bruta da agropecuária no município, contribuindo para a melhoria da economia local. Então, eu reforço aqui o nosso comprometimento com a nossa missão de promoção do desenvolvimento rural sustentável do Rio Grande do Sul. Deixo o convite para que acompanhem a live e eu fico à disposição se tiverem algumas perguntas, mas, como eu falei, nós não precisamos discutir cada ponto aqui, né, hoje, não é o objetivo, mas nós queremos, sim, participar, na medida do possível, de discussões desses pontos. Nós nos colocamos à disposição para isso. Encerrada a apresentação, abriremos o espaço destinado aos vereadores para perguntas e respostas, sempre sobre o assunto da sessão especial. Os vereadores interessados terão o tempo de 1 minuto cada
Para perguntas, peço quais vereadores gostariam de se manifestar. Lídio, Morgana. Com a palavra, vereador Lídio. Então, uma pergunta ao Leandro, chefe do escritório da Emater e sua equipe. Eu vejo um trabalho muito importante em cima dos jovens agora para promover uma sucessão rural, visto que no passado ocorreu o contrário, ocorreu um êxodo rural. E na análise de vocês até então, é um trabalho que está sendo agora implantado. Tem essa possibilidade de chegar ao ponto que esperado, digamos, de ter a quantidade de jovens suficientemente para tocar as propriedades rurais, digamos, daqui para adiante? E se eles se sentem motivados para permanecer na atividade. E qual a parte que mais interessa a eles, que mais desperta a eles, digamos, ou uma monocultura, como está sendo agora momentaneamente essa oportunidade de ganho em grãos, ou se tem a possibilidade de a agricultura familiar voltar a tomar o seu espaço. Pois é, Didi, obrigado pela pergunta. Isso nos preocupou realmente. A gente sentiu esse baque, né? Eu estou há 2 anos aqui em Serafina, 2 anos e meio, e a gente sentiu esse baque quando a gente vai propor ações nas propriedades, no trabalho, e a gente vê o pessoal desmotivado, às vezes com razão, por exemplo, o pai, porque não tem quem faça a sucessão. Então, esse pai não vai pensar em longo prazo na sua propriedade. E a gente vê casos em que os jovens não fizeram a sucessão e a família ficou numa situação mais delicada. E também nesse projeto Elite a Pasto, a gente entrevistou profundamente, ouvimos cada uma das 12 famílias, 1h30, sistematizamos isso, ouvimos profundamente. E o que a gente viu é que essas famílias que fizeram a sucessão, em que os filhos ou estão fazendo, em que eles tiveram oportunidade, quiseram fazer e pegaram, essas famílias estão muito bem desenvolvidas na agropecuária, nenhuma se arrepende de ter ficado no interior, e todas estão com uma condição de vida muito boa. Eu quero dizer aqui que eu sou urbano, meu pai é eletricista, minha mãe dona de casa, de Cruz Alta. Eu não tenho terra para herdar, eu não tenho onde cair morto, costumo dizer. Se eu cair morto, vai ser em espaço público. E eu fico apavorado com o potencial que essas famílias têm de fazer um negócio no meio rural, com um trabalho que foi construído com a imigração italiana, desde que chegou aqui, construiu toda essa região, com muito trabalho, com muito suor, construindo esse patrimônio que está na família, e que o jovem não pensa em assumir. Ele nem considera. Isso, respondendo a tua pergunta, o que a gente vê é isso. Não todos, mas uma boa parte dos jovens nem considera assumir. Muitos ficam na soja até porque conseguem um outro trabalho, e a soja tu paga alguém para prestar serviço, ou vai lá final de semana e tal. A gente vê muito pouco dos produtores que realmente enxergam, dos jovens que enxergam essa possibilidade de usar o patrimônio, os recursos que a família tem. E isso nos deixa realmente triste, porque, sabendo do que a gente sabe, se eu tivesse como herdar uma propriedade, eu não pensaria 2 vezes. Né? Mas essas perguntas a gente fez na nossa pesquisa com os jovens, que nós vamos apresentar quarta-feira. De forma geral, eu diria assim, os jovens, nós temos, nós identificamos
uma juventude rural que nós não conhecíamos, a partir desse levantamento que a gente foi fazer no campo. Então, nós temos possibilidade, sim. Está faltando alguma... Nós estamos com algum problema de diálogo com eles. É isso que eu penso. Nós, como município, como assistência técnica e como família, como comunidade. Porque as demandas que os jovens têm, é uma outra geração que pensa diferente de mim, das gerações mais antigas. São gerações, nós temos gurizada de 14 anos lá. E as demandas que eles têm são diferentes. Então, está faltando um diálogo. Porque, na nossa leitura, o que a gente está vendo lá é que o que eles querem tem como ter. Na nossa visão, não é difícil. Só que ninguém conversa sobre isso. Então, o que acontece? Vai ficando tarde, vai chegando a hora de fazer faculdade, vai chegando a hora de arrumar um emprego, o cara vai achando outra coisa para fazer, e depois ele não volta mais. E aí, quando vê, a gente não tem essa força dos jovens mais. Isso tem nos preocupado muito. Esse é um tema que realmente eu gostaria de... Eu quero, né? A gente levantou essas demandas, a gente vai apresentar, e daquele resultado que a gente vai apresentar, podem sair políticas públicas de incentivo à permanência dos jovens. A gente acha que tem um campo para ser explorado aí, Lídio, bastante grande. E por isso que eu falei com entusiasmo aqui quando eu mostrei o projeto, porque a gente espera, a gente está fazendo um esforço para que esse seja realmente um trabalho importante para o município. Para isso, nós precisamos, sim, da parceria das entidades do município, das ações com as políticas públicas, com o Poder Executivo e com as entidades parceiras. Boa noite a todos. Primeiramente, quero parabenizar o trabalho da Emater, que está desenvolvendo, principalmente no ponto juventude, e, juntamente com a Prefeitura, eu vejo a questão da agroindústria, que, através do SIM, que fico feliz em ver tantas agroindústrias no município. Falando em juventude, você tendo essa conversa, Leandro, com os pais, porque eu vejo assim, o jovem às vezes quer ficar, mas muitos jovens não têm, o pai não deixa ele auxiliar, é tudo que o pai tem ele que dá a última palavra, não escuta o filho. Então, está tendo essa abertura dos pais para ouvir o jovem, deixar ele participar, porque nos jovens onde tem abertura, eu vejo a sucessão, nos jovens, nas famílias. E onde não tem abertura, muitos desistem, porque o pai não deixa ele estar presente nas decisões e nas escolhas. Outro questionamento, comentou que a população é em torno de 15%, né, rural, 29% é receita direta, que é do modelo 15. Então, o contexto geral, insumos, transporte, vamos falar das compras agropecuárias. É correto eu falar que hoje Serafina 50% da movimentação da receita vem do agronegócio? Bom, vou ter que responder tudo. Deixa eu ver os 50%. A questão das agroindústrias, sim, nós temos alguns desafios, tá, grandes aqui no município no incentivo às agroindústrias. As agroindústrias, para começar, já não é uma atividade para qualquer um, mas falando em jovens, por exemplo, é uma atividade que atrai jovens, porque tu vai para um outro patamar de produção, né? Tu passa a ter um teu negócio realmente. E alguns jovens têm realmente esse perfil. A maioria dos nossos casos são onde os jovens estão à frente de agroindústrias. O SIM também a gente atua em parceria e está sendo viabilizado, está viabilizando algumas coisas na parte animal e a parte vegetal, que é com a vigilância sanitária, é mais simples, também está saindo algumas coisas. Tem algumas questões ambientais que a gente está discutindo também, e nós somos executores do programa, então, elaboração de planta, essas questões a Emater, né, como instituição, faz. Não é um processo muito simples, demanda muito esforço também nosso, mas a gente entende que tem potencial e realmente agora eu sinto que realmente está andando. Nós temos muita coisa em andamento.
Tem 2 apenas em funcionamento, mas nós temos outras 7 em processo, né? Então, isso está andando e vemos que tem potencial para mais, tomando alguns cuidados. Não saturar o mercado, por exemplo, nos mesmos agroindústrias, né? Sobre a questão dos pais, aí que está, né? Eu venho da academia, eu me formei há 7 anos, eu era pesquisador de iniciação científica na universidade e a gente trata as coisas como pesquisa, quando vai fazer pesquisa, como pesquisa científica. E a gente procurou não induzir, quando a gente fez esse diagnóstico com os jovens, não induziu que a minha visão, a gente queria ouvir eles, assim como a gente quis ouvir as famílias lá no Elite a Pasto. E a gente perguntou isso para eles, quais os fatores que interferem lá e tal. E realmente a relação com a família, com os pais, é um dos fatores lá que tem importância na sucessão. Mas, curiosamente, não é o mais. Eu acharia que é o mais também, mas não é o mais. Talvez eu acharia que é o mais porque eu não sou sucessor familiar, mas com 14 anos eu saí de férias, o meu pai mandou trabalhar em casa, eu falei, se é para trabalhar, eu vou ganhar dinheiro. Eu fui trabalhar fora. Então, talvez pelo meu ímpeto, né? Por isso que a gente procura tirar o nosso ímpeto. Mas é um dos fatores importantes, talvez não é o mais importante. E aí acontece isso que tu falou, Morgana. Algumas famílias estão mais prontas, os pais já aceitam, querem que a gente vá lá, fale com o jovem, incentive. Algumas são mais fechadas. Tem estratégias? Tem. Tá? Tem. Teve um caso em Serafina, né, que mostrou lá como foi na época deles. O cara fez um contrato com o seu pai para ele assumir a propriedade. Então, se a coisa não é tão amigável assim, tu tem vias até oficiais de fazer e tal. E a gente está propondo, a gente foi buscar no Paraná uma metodologia que eles usam lá, de fazer a sucessão de uma forma gradual. Porque qual é o trauma? O trauma é o seguinte, eu tenho 60 anos, vou me aposentar daqui a pouco. E eu trabalho com suínos e leite e grão. Esse suíno, leite e grão é renda minha, que é o movimento, que entra na minha conta, que eu estou acostumado. Quando eu for me aposentar, eu vou me aposentar com salário mínimo. E aí, como é que eu vou largar tudo o que eu conquistei até hoje para o meu filho e vou viver de um salário mínimo? Não dá, né? Só que, e se eu deixar eu chegar nos 60, 65 anos para fazer isso, o meu filho já tem 40 também. Então, com 40, o filho já está fazendo outra coisa da vida. Então, nós estamos propondo uma metodologia de sucessão mais gradual, em que o filho vai incorporando, com o tempo, desde o início ali, da adolescência, ele vai tendo um prolabore, um salário, e participando das atividades, e vai incorporando até chegar ao ponto dele ser o predominante, o principal na propriedade, que toma decisões, e o pai vai largando também, aos poucos, garantindo uma aposentadoria para ele poder se aposentar e manter a renda que ele tem. Isso está desenhado e nós vamos apresentar quarta-feira também. Nós vamos buscar no Paraná essa proposta. Isso, de novo, depende da família. A gente pode propor, a gente pode desenhar, pode escrever, mas é sempre uma decisão da família. O que eu vejo disso, Morgana? Que no levantamento que a gente fez com os jovens, o caminho está aberto. Tem um caminho, tem formas de se fazer isso. Talvez está faltando algum empurrão, está faltando um esclarecimento, está faltando um diálogo, está faltando um incentivo público, talvez, para criar essa cultura. Porque hoje a cultura é de a colônia, o agro é atrasado, e eu vou buscar na cidade. Mas acredito que, como município, a gente pode criar uma cultura do município ser importante, a agropecuária, nossa produção agropecuária, nosso agro é forte, né? Nós somos bons nisso, né? Tanto que os 50% das receitas ali, com uma população baixa, nós temos uma produção agropecuária que é metade das receitas municipais. Esses 50%, respondendo a tua terceira pergunta, vem do produção e transformação.
transformação de leite, transformação da matéria-prima. Então, não tem a cadeia do agronegócio, né? A parte de transporte e tal não está aí. É venda de produto primário e a transformação, o produto agropecuário transformado. Se nós considerar a cadeia, isso é mais importante ainda. E eu quero destacar aqui que, quando a gente fala em agricultura familiar, isso é mais importante ainda, porque essa renda, ela não só gera receita para o município, porque leite, nota fiscal, suínos, nota fiscal, gera receita para o município, como essa renda, ela vai para as famílias. E isso circula no comércio local. Isso gira, tem estimativas que gira 8 vezes esse dinheiro quando vai para a agricultura familiar, circulando no município. Então, o modelo de agricultura familiar, ele empodera essas famílias para terem renda para permanecer no campo. E um outro ponto que a gente tem levantado é que, mantendo essas famílias no campo, a gente costuma pensar assim, os modelos de desenvolvimento. Tá? Municípios que têm uma agricultura familiar forte, essas famílias e esses jovens, eles não precisam buscar emprego no meio urbano. No meio rural, essas famílias estão próximas dos seus filhos, têm infraestrutura, têm energia elétrica, têm o tratamento de esgoto. Quando a gente tira essas famílias do interior e manda elas para a cidade, essas famílias precisam de moradia, precisam de um novo posto de saúde no bairro, precisam de creche para as crianças, enquanto elas vão trabalhar, precisam de rede elétrica. Então, a gente acaba criando uma demanda por trazer essas pessoas, que lá no campo elas estavam organizadas, elas estavam estruturadas com as suas famílias, com as suas casas. Isso a gente tem aqui, é forte a nossa agricultura. Talvez esse trabalho com os jovens é o que vai fazer continuar sendo forte, né, que a gente pensar para os próximos anos. Bom, encerradas as perguntas e respostas, nada mais a tratar. Agradeço a participação do engenheiro agrônomo Leandro Herbert, chefe do escritório municipal Emater RS Ascar. Declara encerrada a primeira sessão especial de 2021. Deixa eu só fazer uma entrega do... Sim, e convido para que permaneçam para a sessão ordinária que acontecerá na sequência. Nós vamos pedir também uns 5 minutinhos para começar a sessão, até que o Josiano faça o que precisa ser feito. Eu só quero registrar aqui, eu vou fazer uma entrega, os 2 relatórios, o de atividades e o planejamento. Isso já foi entregue para o Poder Executivo, para conselhos. Eu vou fazer uma entrega para o presidente da Câmara, para todos, dos 2. E também eu enviei uma versão digital, tá? Pedindo para repassar a todos os vereadores o PDF, para que vocês todos tenham acesso. Vou fazer uma entrega física aqui. Pode ser também. Vamos lá, então? Vem aqui. Os pequenos na frente. Acho que pega todo mundo. Certo, mais. Marco? Eu não tomei banho, mas vai igual, né? Tô sentindo um cheiro, meu. Ainda bem que não vai chegar na foto. Então tá. Obrigado. Não vou lá que minha está esperando em casa. Bem-vinda, Serafina. Obrigado. Agora estou. Como ela já é serafinense, forte.
comprar uma coluna de terra assim demora. Ou alguém tem lá, pode doar também, né? A caneta não é sua? Não, não é minha.